Olá, meus amores, sejam bem-vindos para mais um programa Desperte Flow. E hoje nós temos um convidado mais do que especial. Ele vai falar sobre meditação, ele vai falar sobre inovação tecnológica, porque aqui a gente integra tudo. A gente integra o material, a gente integra o espiritual. E já agradecendo o nosso apoiador, Madones Contabilidade, Bacli, que veste com propósito. Hoje nós estamos com o Léo Milani, que é empreendedor, inovador no ramo da tecnologia e que alia sua paixão por avanços modernos com um profundo respeito, realmente é muito profundo, e a gente tem conversas maravilhosas, né, Léo? A tradição milenares, professor de Vedanta, terapeuta em Ayurveda. Olha, falei mais ou menos. Mas bora lá. Meus amores, hoje a gente vai falar sobre isso. Léo, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Fábio. E olha, vai ser muito enriquecedor esse programa hoje, além da frequência que ele traz, né? E eleva a frequência. Bom, posso dizer aqui, passei por alguns rituais de ayahuasca com você e que me trouxeram grandes curas dentro do meu feminino. Bom, gratidão por você estar aqui, Léo. E agora, vamos iniciar. Como que foi essa transição aí dessa tecnologia, de você trabalhar com isso, de você ter essa paixão junto com todo este conhecimento milenar? Legal, vamos lá. Primeiro, agradeço aí o convite, muito especial estar aqui. É um prazer poder falar, poder trocar esse momento com você. E vamos lá, onde começou, né? Eu sempre fui uma criança muito agitada, né? Fui diagnosticado com TDAH, né? Porque Sim. pro ocidental, quando vê uma criança muito ativa, né, já vamos dar aquele rótulo ali, mas o que a gente quer dizer é uma pessoa que é muito intensa, né? Então, sim. eu acho que parte da minha personalidade é uma personalidade intensa e foi desenvolvida, né, através a gente chama de Sansara, né, mas aqui a gente chama de Matrix. Então, a Matrix desenvolveu um personagem, né, o Léo. Alguns personagens. Então, na verdade, Sansara e Matrix é só do Oriente para o Ocidente. Isso. Isso eu não sabia, olha, descobri agora. É a visão, né, a diferença. A visão, tá. É onde a gente chama de piloto automático. Tá. Né, é onde os nossos gostos e as nossas aversões tomam as nossas decisões. Sim. Entende? Então, é muito legal a gente entender que tudo que a gente deseja, né, tudo que a gente gosta e tudo que a gente tem aversão, que a gente tem medo, a gente aprendeu através da nossa história. Aí isso é Vedanta, né? A gente entender o que está por trás daquilo que a gente vê. Né? Então, na nossa experiência, parece que a gente está escolhendo alguma coisa, né? Nossa! E quando a gente vai falar de livre-arbítrio, gente, a gente dá risada, a gente chora. São processos incríveis, né, Léo? Eu costumo falar assim, né, vamos levar para lá assim, pensa você que está assistindo, você tem que pintar o seu quarto, né? Você tem duas cores para escolher, rosa ou azul, né? O homem, nessa hora, ele fala assim, azul, né? E a mulher fala, na maioria dos casos, né? Rosa, né? Depende da personalidade. Sim. E aí eu te pergunto, será que é você que está escolhendo? Entende? Ou será que através da sua história foram colocadas visões, né, sobre a cor que você vai escolher, vai determinar quem você é e qual é até a sua opinião sexual. Entende como é pesado, né? Na nossa experiência a gente está escolhendo, mas de verdade a gente não está escolhendo nada. Porque a gente não escolheu ter essa visão, né? A gente recebeu como um presente. E aí quando a gente chega nos 30, 35 anos, até... É onde começa a questionar, né? A gente fala assim, pô, não é possível que eu quero isso e que eu tenho medo disso e eu não escolhi, eu não escolhi nada. Começa a entrar um momento aí de uma epifania, que é onde a gente cai no caminho do autoconhecimento. Né? Então você acredita que o autoconhecimento, ele inicia com a maturidade após os 35? É meio que uma regra ou não? Ele inicia no processo da gente entrar no sofrimento. Entendi. Né? Quando você começa a questionar por que eu estou repetindo isso dentro dos meus relacionamentos. Não se conforma mais, sabe? Eu falo, como eu estou repetindo, né? Como que eu estou gerando isso? Eu caí mais cedo por conta da minha intensidade, né? Que foi a pergunta de onde chegou. Por eu ser tão intenso, eu cheguei muito cedo. Eu comecei a estudar com 24 anos, mas eu já tinha apanhado tanto da vida. Entendi. Compreendi. Que me fez me abrir, assim, abaixar o meu ego, ganhar a humildade
para eu poder aprender, me abrir para poder aprender algo novo. Porque se a nossa xícara está muito cheia, né, fica muito difícil algo vir, né? A gente fala que o conhecimento ele está disponível para todo mundo, mas nem todo mundo está disponível para o conhecimento. E isso da xícara cheia é muito real. Eu estava falando hoje na nossa live exatamente sobre isso. Que você chega um momento que deu para você, que já não dá mais para você continuar essa situação, e aí você começa a busca. E, gente, e é tão incrível essa busca, porque, na verdade, quando eu falo com o Léo, a gente vai, epifanias em cima de epifanias, né? Que você começa a perceber sobre esse personagem que você cria atrás do seu ser, e que está o tempo todo ali, porque está disponível para todo mundo, autoconhecimento, e sobre a xícara cheia. Essa humildade, ao mesmo tempo em que nós temos que ir para esse lugar de humildade, tem tanta grandiosidade aqui dentro, né, Léo? Tem tanta iluminação, tem tanta coisa linda, mas que a gente precisa ir para esse sofrimento para umedecer. Você acha isso? Eu conto sempre uma analogia da rã, né? Eles falam que se você pegar uma rã e colocar numa panela e ligar o fogão e a água e aquecendo devagar, ela vai morrer cozida, né? Mas se você colocar uma rã numa água muito quente, ela vai saltar da panela. Então, às vezes a gente tem uma vida que não é muito sofrida, sabe? E aí a gente fica carregando esse sofrimento, falando assim, eu não aguento mais, mas estou aguentando, né? Sim, eu não aguento mais, fica só reclamando e criando mais disso, né? Reclamando, ó, fica chamando. E quando a gente chama, né, existe algo maior, né, que a gente precisa desse entendimento, mas leva um tempo para a gente construir isso, que é você ter essa confiança em algo maior que tem uma sincronicidade. E literalmente, quando a gente reclama, né, a lição, o desafio para a gente evoluir, ele vem. Só que quando uma pessoa ignorante clama por algo que ela não sabe o que ela está pedindo, né, quando vem, ela reclama de novo e não aprende com o desafio. Eu falo que todo desafio que a gente vive, independente de qual desafio, ali no fundo tem um presente. Né? Que quando a gente recebe ele, você não muda nada, sabe? Ó, foi muito difícil, foi sofrido, foi, sabe? Mas, ó, graças a Deus, sabe? Gratidão. Obrigado por ter, né? E assim, você percebe que tem situações, decisões, ou você se frustra com coisas que aconteceram na sua vida, e aí quando você passa por aquilo, você fala, graças a Deus que foi desse jeito. É muito incrível. Olha só, essa coisa do sofrimento de a gente se acostumar. Esses dias eu parei no estacionamento e, sem querer, a mulher quebrou a alavanquinha da minha porta. Foi agora, acho que essa semana. Ela quebrou a alavanquinha. Ela falou, olha, sinto muito, fui com muita tal, você vai lá, arruma e eu te pago, tá bom. Falei, tá bom, eu vou resolver isso. E aí, eu arrumei um jeito de abrir sem alavanca. Errou. Falei, cara, como a gente se acostuma, a gente vai dando um jeitinho. E só que tá incomodando, né? Por quê? Porque você vai tendo conhecimento, você vai entendendo que você, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Mas é isso. É sobre você se acostumar com aquilo que não tá legal e você já se acostumou tanto que você não sabe nem que tá quebrado mais, né? Você tá falando, né, do acostumar. Eu sempre me pego nesse lugar aí, sabe? Porque eu tenho quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender que tudo que a gente está vivendo, né, tudo que a gente está colhendo, ele é nosso, sabe? Ele foi desenhado pra gente. Porque de acordo com a forma com que a gente lida com a vida devolve aquilo pra gente. Entende? E se a gente aceita esses pequenos sofrimentos, a gente mostra pra vida que a gente não está olhando com carinho, que a gente está sem presença, que a gente está, né, bobeando, a gente está num piloto automático. E aí a vida começa a apresentar desafios que vão tornando a vida mais difícil, que impede a gente de colher esse magnífico, esse divino que a vida tem para oferecer, sabe? Eu falo assim, não tem como a gente ser feliz se a gente não ser uma pessoa saudável. Se eu não ter relações saudáveis, se eu não me alimentar de forma saudável, se eu ter boas relações saudáveis. Então a gente vai entender que na verdade, o autoconhecimento, no fundo, ele é muito simples, né? É para a gente olhar para a gente, olhar para os detalhes, né? E cuidar daquilo que realmente é importante para a gente, né? Que é nós mesmos,
sabe? Sim. A gente se perde nesses objetivos de conquistar, né, comprar carro, comprar casa, ser um bom profissional, chamar atenção, né, ter seguidores. Hoje a gente se perde muito com isso. A gente se perde com objetivos muito grandes e a gente para de olhar os detalhes, né? A gente deixa de olhar os pequenos detalhes da vida, que é o que realmente vai permitir com que a gente viva essa abundância e essa prosperidade que está disponível para todo mundo, está disponível para você agora, né? Basta você estar atento e despertado para isso. Gente, e esses detalhes que o Léo tá falando é literal, tá? Porque quando a gente tem aquelas conversas profundas, ele faz umas perguntas assim pra mim que você fala, hein? Não é mais a Flávia que tá ali, você já começa a se perder, que você fala, opa, da onde veio, né, essa pergunta? E realmente você tira a gente desse automático. E isso é muito real. Eu acho que essa é uma das suas habilidades, talentos. E por que isso, né? E eu fiquei pensando, nossa, como o Léo tem uma pergunta certa, na hora certa, e nos faz despertar. Chama-se presença. Porque você está prestando atenção naquilo que eu estou manifestando. Você está prestando atenção em mim. Você não está ali para você exatamente. E isso é lindo, porque mostra que não é sobre você, também é sobre o outro, que o outro é uma parte sua. Então ele está ali prestando atenção em cada palavra, em cada vírgula que eu estou falando. E não naquele movimento. Qual que é a próxima resposta que eu tenho que dar para a Flávia para debater aquilo que ela está falando? Isso é algo admirável em você e que eu já observei e que é onde também eu quero chegar. E a gente vai trocando, né, Léo? Quer que eu dou uma palhinha? Por favor! É literalmente isso, né? É presença. Quando a gente usa uma palavra para se expressar, para dizer algo, eu falo que as palavras são setas, né? A gente está dando uma direção para aquilo que a gente está tentando dizer. Então, quando eu vejo setas, né, eu vejo apontando para algo, eu vejo para aquilo que está apontando, né? E aí, como que eu posso dizer isso? Vamos tentar ser uma forma mais simples. A forma como a gente usa para se expressar, ela explica como a gente se relaciona com aquilo. Vou dar um exemplo, tá, né? O alimento. Para que serve a comida, Flávia? Nutrir. Pra Você nutrir. sempre me fala isso. Para nutrir. Não é para te dar prazer. Isso. Mas a gente utiliza para prazer porque a gente tá sempre na distração, né? Legal, perfeito. Então, ó, você vê que a comida ela serve para nutrir. Só que a gente usa ela para dar prazer pra gente. Então existe uma confusão de mentalidade, de forma de se relacionar com a comida. Quando uma pessoa que se relaciona com a forma de dar prazer, você percebe no discurso dela que ela tá desgovernada, que ela tá confusa sobre o que era a alimentação. E aí você fala, olha, se existe confusão, existe sofrimento. Não tem como não, entende? Não tem como separar a confusão do sofrimento. A confusão gera sofrimento. Sim. É isso. É lógico, gente, ele faz eu sofrer. Você acha que quando a gente tem essas conversas, eu paro, penso, falo, bom, beleza. Nossa, mas assim, é muito incrível, né? Os nossos movimentos, quando a gente está em todos esses processos. E até nos próprios rituais, a gente conseguir enxergar essa parte nossa que traz a confusão. Aí você fala, gente, tem vários personas aqui dentro. E aí você se perde em todos eles, né, Léo? Legal. Você falou um pouco agora da meditação, né? Da meditação. Com a ayahuasca. Então vamos falar um pouco sobre a meditação, né? Primeiro sobre a ayahuasca. A ayahuasca, ela é uma ferramenta. É muito importante a gente entender isso. Então, Sim. ferramenta, ela tem uma função. Então, se você usar a Sim. ferramenta de forma errada, por exemplo, se eu usar um martelo para fazer um furo na parede, eu vou fazer um rombo, não vou conseguir pôr nada ali. Sim. Então, a gente precisa usar a ferramenta da forma correta. Então, qual é a função? Qual que é a função da ayahuasca? Ela introduz a gente, ela auxilia a gente para entrar num processo de meditação. Né? Um processo de um acesso do nosso inconsciente, que é um estado mental. Assim como tem um estado acordado, que é o que a gente está agora, e tem um estado de sono. Ou será que a gente está dormindo? Porque tem galera que fala assim, a gente aí é o sonho. Matrix, entende? É o Matrix. Aí a gente vai se perder aí, viu? Sim. Mas dá pra gente explicar isso daí também. No próximo programa a gente vai para esse lugar. Mas continua, desculpa. Então, onde que eu tava agora? Volta. E agora? Aí. Você já dá um break aí, Lucas. Não, tá bom. É que quando você falou, a gente tá no estado de acordado. Isso, dos estados. Ponto. Beleza. Então, assim, a gente tem o estado de acordado,
né? E a gente tem um estado dormindo. Você percebe que quando a gente vai passar de um para outro, a gente começa a bocejar? Sim. Você percebe quando você fez a consagração com a ayahuasca, você começou a bocejar? Sim. É uma mudança de estado. Então, Entendi. é o estado do quê? Da nossa mente, né? Só que se a gente for analisar agora a nossa mente com o estado acordado, a gente vê que é uma confusão, né? Tá tudo, é como se fosse um furacão. A gente não consegue ver nada do furacão. Quando a gente faz uma consagração com a ayahuasca, que a gente cria um ambiente seguro, né, ritualístico, onde a gente consegue se conectar com a gente mesmo, com algo maior, a gente entra num lugar dentro da gente de silêncio, né? Onde no nosso trabalho a gente faz um estudo, a gente fala sobre autoconhecimento e aí a gente entra nesse processo, nesse lugar onde a gente tem presença, onde a gente escolhe o que a gente vai colocar na nossa base de dados interior, assim, né? Eu gosto muito de comparar, né, o ser humano com a inteligência artificial. Então, pensa que quando nasce um ser humano, nasce uma inteligência artificial com uma base de dados. Conforme ela vai vivendo, através das experiências dela, através dos órgãos do sentido, ou ela viu, ou ela ouviu, ou ela sentiu, ou ela tocou, ela experimenta o mundo, pega informações e coloca nessa base de dados. E você acha, então, que esses 5 sentidos, né, que são... A porta. Ela é a porta, mas ela tá no ego, né? Porque é onde começa a confusão. Aquilo que eu vejo aqui fora, o que eu sinto, é que começa a confusão. Isso aí. Então, pensa só. Dependendo onde você viveu, né, toda essa experiência vai ser diferente. Sim, então, sim. Independente de onde você viveu, você vai acumulando experiências, vai pegando base de dados, vai enchendo lá. Quando essa pessoa chegou com 30 anos, tudo que você perguntar para ela, tudo que ela disser, vai vir dessa base de dados. Sim. Não tem como vir de outro lugar, sabe? Não tem outro lugar, só tem essa base de dados. Então, eu tenho uma base de dados, você tem uma base de dados. Agora, eu pergunto para você, você escolheu essa base de dados que colocaram dentro do seu banco de dados? Mais uma pergunta. Você confia nessa base de dados? Nossa, essa foi a melhor. Foi sensacional. Não, essa foi sensacional. Você confia. E aí, quando você começa a entrar nesse lugar, que gera o desconforto, né? Eu quero te fazer uma pergunta, igual a gente estava falando, por exemplo, sobre destino, sobre o livre-arbítrio que nós não temos. Você acredita que a gente já vem com algo pronto, uma missão pronta, tudo aquilo que vai acontecer e você não tem como mudar? Ou você acredita que não, que é uma jornada que tem esse livre-arbítrio para que você possa transformar essa realidade? É uma escolha. Legal, vamos de forma resumida, né? A visão dos Vedas, ele diz que quando a gente nasce, né, a posição dos planetas e das estrelas definem uma personalidade. Tá. Essa personalidade é um ponto de vista de Deus, do divino, de Ishvara. Né? Que aí, através do nosso mapa natal, a gente pode ter uma noção. Isso. Perfeito. No meu cálculo, é 99% de assertividade. Olha que legal. É uma coisa, é incrível, assim, é uma coisa que você olha e fala assim, não é possível, o homem jamais saberia disso, sabe? Tipo, tá. Você queria mapear e entender tudo isso. Tá. Porque quando a gente vê essa personalidade, vamos lá, trazendo uma visão muito legal, assim. Se eu pegar uma bolinha de gude aqui, né, é um padrão simples, certo? Eu pôr aqui numa mesa e jogar ele, o que vai acontecer com a bolinha? Ela vai correr a mesa inteira e vai cair. É muito óbvio, né? Por quê? Porque a gente compreende o padrão de comportamento da bolinha de gude e aí a gente consegue saber para onde é o caminho dela. Isso. Entende? Quando a gente entende o padrão de personalidade do ser humano, a gente entende onde ele vai. Entende? É muito complexo, né? Uma bolinha de gude é algo... Claro. Né? E cada ser humano é único, com seu mapa natal único. Então, aí, onde que entra o livre-arbítrio, na verdade, né? Na verdade, quando a gente vai, por exemplo, vou almoçar, né? Eu vou almoçar, eu tenho livre-arbítrio? Não, eu tenho que comer o que tem na mesa ali, o que tem... Mesmo se eu for num buffet que tem muitas opções, o meu livre-arbítrio é escolher o que eu tenho ali na minha disponibilidade, entende? Eu não posso querer algo que não está ali. Entende? Então, o meu livre-arbítrio, na verdade, é limitado. Então, é dito que o meu caminho, ele é aquele que vai acontecer. Agora, quanto mais harmônico eu tiver, quanto mais saudável, quanto mais, né, nesse bem-estar eu tiver a gente chama de bem-aventurança, eu consigo aproveitar melhor a experiência que o meu personagem tem para viver, porque ele é dele, a história é dele, entendeu? Entendi. E aí é como integrar, né, o personagem com esse lugar aqui dentro de nós. Porque quando a gente integra isso, não é sobre se aceitar, mas concordar e dar um lugar para tudo isso, né? O Léo falou uma coisa que é muito legal, é observar, é ser o observador
dentro de você mesmo. E depois que a gente começou a ter todos esses processos isso tem muito sentido para mim. Eu me observo muito Legal. dentro do meu automático. E aí você começa a rir, muitas vezes, quando você fala, gente, parece que é incontrolável. Quando você vê, você já fez. Mas é muito legal observar, né? Você abriu uma porta aí, né? Por entendimento de Vedanta, né? O que é Vedanta, né? A tradução literal de Vedanta é Veda, que é conhecimento, e Anta é final. É o final do conhecimento, né? Por que final? Tá. A gente vai aprendendo na vida como que eu lido com o meu personagem, né? Ou como com que os personagens, né? A gente, independente assim, Tá. da quantidade, tipo assim, quando eu falo Com personagem, ego, você diz. com o ego, com o corpo, Tá. né? Porque assim, eu tenho um organismo, ele precisa saber se alimentar, ele precisa comer o que é certo, entende? Sim. Independente do desejo do personagem. Mas o personagem adora chocolate, porque ele Sim. viveu uma... Tipo, a harmonia do seu personagem, ela tá além do seu apego ao chocolate, entende? Entendo. Então, entendo. eu preciso primeiro saber como que eu atendo ele, para eu conseguir depois enfrentar esses desejos e essas aversões do meu personagem. Então, eu aprendo a lidar com esse personagem, depois eu vou chegar em Vedanta. Vedanta, ele se resume em Atma Devijnana, que é o conhecimento, a compreensão de Atma. Atma é esse que está olhando tudo, é o observador. O Entende? observador. Tem algo aqui que interage com esse corpo, que interage com essa mente, que interage com esse intelecto, entende? Interage com esse sentimento, com essas emoções, com esses... entende? Mas você vê que tem algo. O nosso objetivo, Vedanta, ele vai ensinar a gente a interagir com esse algo, sem que esse algo mande na gente. Entende? Ou seja, você controla aquilo que sempre te controlou. Você, na verdade, observa como você é controlado. Isso tem a ver com os vícios, tem a ver com todo esse movimento automático que a gente tem. Perfeito. E o legal é a gente entender que esse observador, que tem ele tem as mesmas necessidades que o seu observador, que tem a mesma necessidade de todos os observadores. Então a gente entende que, na verdade, só existe um observador. Entende? Aí a gente vai entendendo, vai se aprofundando, a gente vai chegar numa analogia que tudo, o universo inteiro, é um único ser vivo e nós somos células desse único ser vivo. Perfeito. Né? É exatamente o que eu prego, é exatamente esse lugar que eu já cheguei algumas vezes, que a gente chega, que a gente tem conhecimento, mas que o processo ele é... Aí olha que legal a frase que eu sempre gosto de falar. Imagina que eu fosse esse universo todo. Né? E cada célula fosse uma pessoa. Aí uma célula dessa, né, um fractal desse, levanta a mão e fala assim: eu sou Léo Milani e eu vou mudar o mundo. Imagina o organismo olhando para essa célula. Sim! É exatamente esse vai lugar. Falar, não, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. É sobre função. você se integrar nisso tudo, entender a sua função para que este todo funcione muito bem. E aí você começa a viver o todo. Né? Porque quando eu me identifico com o meu personagem, eu limito a minha experiência. Eu só fico feliz se o meu personagem está ganhando, entende? Se a mãe dele está saudável, entende? E aí eu começo a criar essas armaduras aí. Sim. Que me distancia desse todo, né? E quando você simplesmente entra em harmonia com esse todo, a vida acontece. Isso. Ai, que lindo! Você se torna o todo. Você se torna o todo. Esse é o caminho, esse é o caminho. Meus amores... Estamos chegando no final de mais um programa sensacional, porque foi incrível, Léo. Eu sabia que ia ser. Bom, gratidão, Amadones Contabilidade. Esse daqui é o nosso caderno do impossível, para que você possa anotar todas as informações. Ele é o nosso apoiador para essa iniciativa. Aliás, é incrível. Gratidão, Mauro, pelo carinho, porque ele sempre assim, ei, quando você vai começar seu programa? Como você vai começar seu programa? E ele tem muito, inclusive, dentro da empresa dele, eu atendo com o meu trabalho de terapias, porque realmente ele tem essa preocupação, tá? Gratidão a Bacli, que me veste aqui nesse programa lindo. Gratidão, Lucas! Valeu aí, porque tá sempre aqui nos auxiliando. E até o próximo programa, que tenho certeza que também vai ter alguém incrível aqui. E, Léo, antes de terminar, para que você encerre, legal. Qual é o seu flow? Legal. O meu flow é ser simples, sabe? É poder ser um ser humano simples, mais leve, em harmonia com o todo. Ai, que lindo, é isso. Arro! Obrigada, gratidão.